Glória a Deus. Shalom, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos e te louvamos esta manhã. Damos a ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Cobre-nos com o teu sangue e que acessemos as realidades do céu. Que tenhamos coragem de nos desvencilhar daquilo que é palpável, daquilo que é visível e entremos na fé, Senhor. Descansemos na fé. O Senhor tem nos convidado para a fé, porque a fé ela nos honra, a fé ela nos leva adiante, a fé agrada o teu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós temos fé, nós estamos declarando no mundo espiritual que nós cremos no nosso Deus, que nós cremos na força do braço dele, que nós cremos naquilo que ele prometeu. E isto te agrada e faz com que nós avancemos. Nos tira de toda a independência, de toda a incredulidade e nos estabeleça na fé, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Neemias, capítulo 6, versículo 1, nós estaremos lendo. É importante nós entendermos que a fé, que se sem fé é impossível agradar a Deus, então nós precisamos urgentemente, como povo de Deus, entrarmos num entendimento de fé. E a fé, ela vai fazer o quê? Ela vai chocar, colidir com todos os nossos pensamentos, com aquilo que nós queremos fazer, porque nós olhamos para algo que nós precisamos ter fé para que aquilo aconteça, para que aquilo rompa, e o nosso homem natural, nós como pessoas que olham para assim, cara, isso não tem como acontecer, então eu preciso fazer alguma coisa. E quando nós precisamos fazer alguma coisa, porque nós não cremos que vai acontecer, se nós tivermos fé, se nós descansarmos em Deus, nós teremos problema, porque nós não estaremos agradando a Deus. Ah, mas o que é fé? É levantar de manhã, então hoje eu não vou nem para o meu trabalho, vou deitar no sofá, vou ficar de boa, vou ficar na minha casa, vou passear, e Deus vai suprir todas as coisas. Nós não estamos falando de uma irresponsabilidade. Nós não estamos falando de algo que você não faz a tua parte, eu não faço a minha. Mas nós estamos falando de algo que nós fazemos a nossa parte, mas temos uma jurisdição, temos um campo de atuação limitado. Dali para frente, nós precisamos de fé. Não é para ficarmos deitados no nosso sofá esperando as coisas caírem do céu em nenhuma área, mas é para nós fazermos a nossa parte crendo que o Senhor fará dele. O problema é que nós ultrapassamos jurisdição. Nós queremos ser Deus. Na verdade, se nós analisarmos a nossa vida, em muitas áreas, nós queremos ser Deus na nossa própria vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Quantas vezes você e eu nos manifestamos como deuses na vida dos outros? Não, deixa que eu vou suprir, deixa que eu vou fazer, deixa que eu vou socorrer. E muitas vezes colocamos a mão onde Deus não está colocando. Queremos socorrer quem Deus não está socorrendo. Não porque ele seja ruim, não porque ele seja mau, mas porque ele está trabalhando muitas vezes numa vida, em alguma área, e nós queremos entender, ou ver, ou fazer mais do que Deus, porque nós somos muito, muito bons. Nós somos pessoas que enxergam o que Deus não está enxergando. E caímos nessa vala de trazermos aí uma manifestação de incredulidade. E quando nós colocamos a mão naquilo que não é para colocar, nada mais é do que uma manifestação de incredulidade. Já que Deus não está fazendo, já que não está acontecendo, já que não vai mudar nada, deixa que eu faço. Só que o resultado que nós temos obtido é horroroso. E o problema é que nós temos continuado a fazer a mesma coisa, achando que teremos um resultado diferente. E isso, para mim, é uma das coisas mais absurdas que nós, como crentes, fazemos. Porque nós sabemos que não vamos ter resultado e amanhecemos amanhã e falar, agora eu vou fazer desse jeito, do mesmo jeito. E agora vai acontecer. Aconteceu o quê? A mesma coisa que aconteceu ontem, ou seja, nada. Então, em nome de Jesus, que você e eu aprendamos a descansar em Deus, a ter fé, a fazer só o que for a tua parte, irmãos. Pastor, mas a minha parte é muito pouco, fica muita coisa em aberto. Só a tua parte. O que é do homem, o que é de Deus é de Deus. A tua parte é fazer a tarefa de casa, que é descansar no Senhor teu Deus. Pai, é até aqui que eu vou. Eu não tenho mais recurso, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais nada. Agora eu creio que o Senhor vai suprir. E acabou.
é descanso, é entrega, é fé. Porque senão nós não precisaríamos de um Deus. Se você e eu, a gente pode fazer tudo, prover tudo, arrumar tudo. Se eu posso tirar algo que está no meu coração sozinho, para que eu preciso ter fé que isso vai acontecer? Tem sentimento dentro de você que você fala assim, parece que isso aqui nunca mais vai sair. Mas aí você fica buscando em coisas, em homens, em estruturas, uma provisão para suprir essa carência que só o descanso da fé vai trazer. E cada vez mais o buraco aumenta. Não, mas amanhã eu vou trabalhar mais um pouco. Amanhã eu vou fazer mais um pouco. E ficamos como Lia. Agora ele vai me amar. Agora ele vai me amar. Agora ele vai me amar. Geramos, geramos, geramos e nunca temos o amor do marido. Nunca temos o amor do pai. Nunca temos o amor daquilo que nós estamos buscando. Porque estamos acreditando naquilo que estamos gerando. Aí você pega o teu bebê que você gerou e fala para Deus, ó, agora o senhor vai me amar? Agora o senhor vai me aprovar? Agora esse buraco aqui vai ser tampado, vai ser extirpado, a minha terra vai ser aplainada? E ele vai falar, não, porque você está produzindo. E você já produziu um monte de filho e não adiantou nada. Descansa em mim, naquilo que eu vou fazer na tua vida. E aí sim nós vamos poder ter esse buraco, essa carência suprida. Então, essa falta de ar, muitas vezes, que nós temos, literalmente, já é uma alma sufocada. Ah, pastor, eu tô até com falta de ar, eu tô até sufocado. Lógico, a tua alma tá assim. E você não permite que Deus te visite. Você continua, continua, continua querendo fazer o que é para Deus fazer e vai continuar sufocada. Porque quantas vezes você já tentou? Quantas vezes você já foi atrás de recursos humanos? Quantas vezes você já decidiu, é assim que vai resolver meu problema? Vou gerar mais um filho. E agora ele vai me amar. E nós estamos no mesmo lugar. Então vai ser uma decisão, irmãos. Eu tenho aprendido cada vez mais que é decisão. A vida, ela é mesmo Deus falando assim, ó, tem dois caminhos aí. Decida pela vida para que você viva. É sempre decisão. Porque senão Deus seria um Deus que nos faria um monte de robozinho. Um monte de gente já programada para vencer ou para perder. Então não tem uma programação de Deus a favor da minha vida e contra a sua, ou a favor da sua e contra a minha. Tem uma programação de Deus a favor de todos nós, mas nós decidimos acessar isso ou não, entrarmos nisso ou não. Isso é um desafio, porque a nossa mente foi programada pela queda, nós nascemos com uma raiz de uma mente medrosa, tive medo e me escondi, de uma mente que perdeu o governo, uma mente que nós temos que entender que Adão e Eva, eles entregaram as coisas na mão do adversário, mas Jesus veio para devolver isso. Agora nós temos que tomar posse. Ah, mas eu aceitei Jesus, é automático? Não, agora é decisão. Se aceitar Jesus, ele cria uma situação, uma atmosfera, um lugar em Deus onde você pode acessar o que era inacessível. Isso que Jesus fez, mas não automático. Agora, a condição que você e eu não tínhamos de ter uma vida de novo diante do Senhor, de ter aquela vida de governo, Jesus veio devolver isso. Ó, Adão jogou o governo no lixo. Shalom, irmão. Bom dia, pastor. Adão jogou o governo no lixo. Jesus veio para devolver o governo. Agora toma posse disso. Agora é comigo e com você. Porque senão nós não teríamos nenhuma guerra. Se fosse automático, como nós pensamos muitas vezes, muito tempo da nossa vida, não teríamos guerra. Não teríamos demônios lutando, não teríamos a guerra da nossa carne, não teríamos nada. Estaríamos estabelecidos no paraíso de novo, como Adão. Agora Jesus me pôs no paraíso, então eu não tenho problema, porque Adão não tinha problema. Adão não tinha doença, não tinha dívida, não tinha depressão, não tinha a mulher dele não tinha TPM, cólica menstrual, não tinha nenhum problema, estava tudo certo. Mas agora nós temos tudo isso, porque caímos. Em Adão nós caímos. Ah, eu não tenho nada a ver com Adão. Você tem tudo a ver com Adão. Eu tenho tudo a ver com Adão. Porque não adianta você querer falar assim, ah, ele que fez as besteiras dele lá há 6.000 anos atrás, há sei lá quantos mil anos atrás, agora o problema é meu, agora o problema é seu, porque você e eu, nós nascemos dessa raiz, querendo ou não. Eu não posso aqui falar assim, ah, eu não estou mais afim de ter a genética, o DNA ou as consequências do Nelson e da Georgette, meu pai e minha mãe. Acabou, eu decido isso. Eu não posso decidir isso, porque as marcas da vida deles está sobre mim. E agora eu tenho que lutar para remover essas marcas e trazer a regência de Cristo.
porque a marca de Adão está sobre mim e a marca dos meus antepassados também estão sobre mim. Agora Jesus veio para me devolver uma condição e agora eu preciso tomar a decisão de acessar isso. Então não é automático, mas é totalmente possível nós acessarmos uma nova vida em Cristo. Então, se você está sufocada, está com dor, não sai, é porque você continua acessando a força do teu braço. Você continua acessando recursos naturais. Você continua acessando aquilo que você pode gerar com o teu recurso. Então, ele ia lá, engravidava e apresentava. Ia lá, engravidava e apresentava. Agora ele vai me amar, agora ele vai me amar, agora ele vai me amar. E morreu sem o amor do marido. Porque não soube entrar em Deus. Não soube descansar no amor de Deus. Primeiro ela tinha que conquistar o amor de Deus para ela ficar sarada, descansada, para depois vir o outro processo. Mas nós temos, não, deixa que eu resolvo isso. Deixa que eu faça isso acontecer. Você não faz nada. Eu não faço nada. Nós temos um campo de atuação e é só isso que nós temos. A partir disso, é descansarmos na fé para entendermos que em Cristo nós vamos poder acessar as coisas. E ponto final. Amém? Neemias capítulo 6 vai falar assim, versículo 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Nesse primeiro versículo aqui, no final, isso aqui é muito importante para nós entendermos algo. Não tinha brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Então, olha o entendimento de Neemias e o entendimento que nós temos que chegar nas nossas vidas. Porque o adversário, ele vai sempre querer nos mostrar que está faltando alguma coisa. Mas nós temos que entender que aquilo que já foi permitido que nós fizéssemos em Deus está pronto. E aí não tem brecha. Porque tinha um muro, então imagine esse muro. Eles construíram um muro, mas faltavam os portões. Ou seja, tinha uma passagem. Mas ele está falando aqui, ó, não tinha brecha. O muro estava pronto. Embora os portais estavam abertos, sem os portões. Mas como que não tem brecha? Porque dá para passar. Não tem brecha espiritual. A etapa que tinha que ser feita no espírito, dentro daquilo que Deus tinha programado até aquele dia, estava concluída. Então você não tem brecha nessa etapa que você está, embora a obra não esteja concluída. Não deixe o adversário levar você a um ambiente onde você fala assim, ah, mas agora eu estou vulnerável porque não tem o portão. Que você está em dia com a sua etapa, então você está com a obra concluída. Você não tem brecha. A obra daquele momento está concluída. Até para a terra, no mundo, as instituições financeiras que vão liberando dinheiro conforme a obra vai avançando, elas têm essa linha de raciocínio. A casa não está pronta, mas passa um fiscal, ele analisa até onde o serviço foi e ele libera mais um pouco de dinheiro para a obra. Depois ele passa um tempo, ele vê até onde foi e ele libera mais um pouco. O que que o banco entende? Aquela etapa da obra foi concluída, então eu posso pagar. Porque se eu precisar tomar aquilo de volta, tem um valor. Então ele já pode investir. E é assim que nós temos que pensar. E é assim que Neemias pensava. O que estava pronto? O muro. Faltava instalar os portões, mas não tinha brecha nenhuma. Mas ele também sabia, embora faltava instalar os portões. Então você tem que ter uma consciência do que falta você fazer, mas você tem que ter um descanso em Deus daquilo que você já fez e entender que não tem brecha. Porque o adversário quer nos levar sempre num ambiente de dívida, de acusação, de condenação. Ó, tá faltando. Você não fez o portão. O adversário vai entrar, o inimigo vai passar por aí. Não vai passar inimigo nenhum por aí se você tiver com a tua obra atualizada com aquilo que o céu liberou. Tem um recurso que o céu libera. E se você faz até aquela parte, você está guardado. Não tem brecha nenhuma. Então, em nome de Jesus, saia de todo esse ambiente de condenação, de culpa, de dívida, porque senão nós não temos descanso. Nós trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos e acordamos amanhã, estou devendo, estou devendo, estou devendo. É horrível acordar para pagar dívida. Eu acordei a minha vida inteira para pagar dívida.
No comércio, na minha vida, eu era sempre endividado. Então, eu não acordava para conquistar, eu não acordava para ganhar dinheiro, eu acordava debaixo de dívida. Eu dormia devendo e acordava devendo, dormia devendo e acordava devendo. Minha vida foram 40 e tantos anos, quase 50 anos em comércio, todo o tempo, praticamente, dessa vida, 85% desse tempo, acordando para pagar dívida. E o adversário, ele quer fazer isso, porque isso nos abate, isso suga a nossa energia, isso nos faz ficar incrédulos, independentes de Deus, achando que Deus não está operando. E Neemias aqui, ele estava fazendo o quê? Aquilo que o Senhor já permitiu que eu fizesse está pronto e não tem brecha nenhuma. E eu tenho a consciência que falta pôr o portão. Então você tem que ter a consciência do que falta, mas tem que também ter se apropriar daquilo que foi feito. Está pronto, irmão. Tá pronto, irmão. O que foi feito, foi feito. Não tem brecha aí. Não deixa o adversário te iludir ou te enganar ou trazer uma acusação sobre a tua vida do que não existe. Falar, não, mas não tá pronto, você tá devendo, tá aberto. Não tem brecha. Tá pronto. Tá concluído. Então, Neemias, ele entra nesse ambiente e ele sabe o que ele está falando e ele tem um descanso interno em Deus. Tá concluído isso. E aí vem uma proposta. Chamaram ele para sair daquele lugar. Então, ele fala assim, porém, intentavam fazer-me o mal. Então, eles estavam atrás de trazer uma atmosfera para interromper a obra. Aí sim nós vamos nos perder. Se nós não entendermos que não tem brecha e que nós estamos gradativamente evoluindo naquilo que nós temos que fazer em Deus, o adversário vai nos pegar. Por isso que nós caímos muitas vezes e deixamos a obra para trás. Tem muito esforço seu, muita coisa sua pronta em Deus que ficou para trás porque nós ouvimos a voz do adversário e nós saímos da posição, achando que tinha brecha, achando que realmente o adversário tinha razão. Não conseguimos discernir que faltava o portão, sim, mas que uma etapa da obra estava concluída. E o Senhor quer nos levar a um ambiente hoje até de restituição desses lugares que nós deixamos o muro pronto e agora o Senhor quer te levar lá naquele ambiente. Vai lá acabar aquela obra. Você se perdeu, mas o muro ainda está em pé. Aquilo que você construiu ainda está em pé. Vai lá colocar os portões, vai acertar aquilo lá e vai comer daquilo que você produziu e o adversário interrompeu o processo. Há uma restituição na tua vida ministerial, há uma restituição na sua vida financeira, há uma restituição no seu casamento, há uma restituição na sua saúde, algo que você se perdeu e eu me perdi da voz de Deus, que Deus ainda quer restituir, ainda dá tempo de reverter o quadro. Então, te abençoo com essa restituição. Diz que está pronto, falta uma parte da obra, vai lá acabar. Que o Espírito Santo te mostre isso. Ó, isso aqui dá para acabar. Você já tem muita força empreendida aqui. Você já está bem avançado o processo. Porque às vezes nós pensamos que nós vamos ter que começar do nada. E Deus está falando, não, lembra daquilo lá. Tem uma construção em aberto, tem alguma obra já em andamento, acaba aquela. Vamos voltar lá, eu quero te restituir, eu quero te honrar pelo tempo que você trabalhou, se esforçou, colocou as coisas para funcionar e o adversário te iludiu. Saia de todo ambiente de encantamento, fique lúcida e volta para terminar aquilo. O processo vai ser mais rápido do que começar do zero, porque já tem algo feito. Já está, às vezes, a casa respaldada, agora é hora de cobrir. E você quer começar do alicerce. Não, você tem disposição, tem força. Ótimo que você queira começar, ainda que seja do zero. Vai cavar o buraco de novo, vai fazer todo o alicerce. Mas eu estou falando, vamos lá onde está respaldado, vamos começar a cobrir, vamos pôr telhado nisso. É hora de avançar. Vamos concluir essa obra de um outro ambiente espiritual. Porque isso que você plantou, isso que você fez, isso que você deixou lá pela metade, ou com sei lá quantos por cento já feito, Deus quer que você volte e conclua isso nele. E isso é possível para nós. Versículo 3. Enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então aqui, ele manda uma resposta de quem está posicionado. Eu não tenho nada para conversar com vocês. Eu estou fazendo uma grande obra. Outra coisa que o adversário quer trazer,
uma mentira na nossa vida, o que nós estamos fazendo não representa nada. Neemias, ele tinha uma consciência que estou fazendo uma grande obra. E o que é uma grande obra? Ah, mas também ele estava restaurando os muros de Jerusalém, ele era isso, ele foi chamado, ele era um copeiro. Nós falamos sobre isso lá no bate-papo, lá no encontro. Ele era um copeiro. Ele era um homem como eu e como você. Embora a irmã Geni ensinou que um copeiro, era um alto escalão, porque ele servia as coisas ali para o rei. Ele não era qualquer coisa dentro do reino. Mas ele era um copeiro, ele não era um construtor, um engenheiro, como a irmã Elisete falou, ele não tinha um negócio assim preparado para isso, mas ele tinha uma unção para servir bem. Porque o que chamou a atenção do rei quando Neemias estava servindo? Porque o teu semblante está triste, você não me serve assim. Ou seja, ele tinha um padrão de comportamento que, quando ele sai daquilo, porque ele tinha ouvido notícias da destruição, o semblante dele abate e ele chama a atenção do rei. Mas ele tinha crédito com o rei se interessou pela causa dele. Então, entenda que, ainda que você esteja passando por um momento difícil, o rei está te perguntando hoje, por que você está triste? Aí você vai poder dar a tua resposta. Não perca essa oportunidade. Fala, eu estou triste. Como eu poderia estar feliz? Como eu poderia estar contente se o meu casamento está acabando? Se o meu filho está assim? Se a minha vida financeira está dessa forma? Se a minha saúde está dessa forma? Se o meu ministério está desse jeito? Aí você vai apresentar e eu vou apresentar ao Senhor. Ao meu rei, ao teu rei, você vai apresentar. Porque o nosso semblante será detectado pelo Senhor. Ah, por que você está com seu semblante assim? E aí você vai relatar, como eu estaria bem? E ele vai te perguntar, o que você quer? Eu quero ir lá restaurar meu casamento. Eu quero ir lá restaurar a minha empresa. Eu quero restauração da minha saúde. Eu quero restauração do meu ministério. Mas eu não tenho recurso. E o rei vai te prover. O rei proveu a Neemias. Mas era um copeiro. Mas ele entendia nesse momento que ele estava fazendo uma grande obra. Então, eu quero te estabelecer num lugar hoje, no Espírito, que isso que você está fazendo pela tua casa, às vezes no secreto, é você e Deus. Isso é uma grande obra. Não desça. Não saia desse lugar. Porque o adversário vai se levantar para te chamar para descer. Desce aqui. Vamos conversar. Vamos acertar alguma coisa. Você vai ter que dar essa resposta aqui, ó. Por que eu desceria daqui enquanto eu a deixasse? Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Não cesse a obra. Não pare pelo meio. Não desça para ouvir o adversário. Continue ouvindo a Deus e vai reconstruir o teu muro. Teu muro pode ter o teu casamento, teu ministério, a tua vida pessoal. Eu não sei qual é o teu muro. Eu não sei o que você está reconstruindo. Eu não sei o que Deus tem dado recurso para você. Mas em nome de Jesus, não desce. Em nome de Jesus, não saia desse lugar. Em nome de Jesus, continue aí, porque o adversário, você tem chamado a atenção do adversário e ele vai querer te tirar desse ambiente. Ele vai querer te tirar desse lugar no espírito. Ele vai querer te tirar desse lugar onde você está fazendo uma grande obra. Ah, pastor, mas o que é isso diante do céu, diante do inferno? É uma grande obra. Ah, mas é só uma grande obra. Deixa isso entrar no teu coração. O que você está fazendo é uma grande obra, em nome de Jesus. Se aproprie disso. Saia dessa ministração hoje falando o que eu estou fazendo é uma grande obra. Decrete sobre a tua vida, decrete sobre esse trabalho que você está fazendo, decrete sobre isso que você está empreendendo em Deus. O que eu estou fazendo é uma grande obra. O adversário está falando que não é nada, o adversário está inventando um monte de coisa, está me chamando para descer, mas eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou sair desse lugar. Deus tem me suprido, tem me dado recursos para ficar aqui, e é aqui que eu vou ficar. Não desperdice os recursos de Deus. Se Neemias descesse, sabe o que ele estaria fazendo? Desperdiçando os recursos do rei, jogando fora aquilo que o rei deu de provisão para ele. Se Neemias descesse, ele estaria desonrando o rei dele. Quando você desce, quando eu desço, nós estamos desonrando o nosso rei. Quando eu desço, quando você desce, nós estamos desperdiçando os recursos do reino.
e deixando de edificar, paramos a obra pelo meio. É isso que o adversário quer fazer. E aí o Senhor vai olhar para mim e para você e falar, mas eu te dei o recurso, eu te provi, eu preparei as madeiras, preparei a viagem, liberei você para ir, liberei guardas, segurança, transporte, eu fiz tudo, Neemias. E você voltou aqui com a obra inacabada, você desperdiçou os recursos, você desperdiçou aquilo que eu confiei em você, que eu depositei a minha expectativa em você, que eu supri aquilo que você me pediu, aquilo que você queria fazer. Entenda que isso que você está tendo hoje é algo que você pediu, Senhor, me dá a condição de restaurar isso. E a condição tem vindo, a palavra tem vindo, o recurso tem vindo. Pastor, mas dói demais. Claro que dói. Você está lutando contra as trevas e você não quer ter dor? Você está lutando contra adversário, lutando contra demônios, lutando contra principados, potestades e todas essas tipos de manifestação das trevas e não queremos ter dor? Vai doer. Vai doer porque vai nos confrontar, vai nos tirar da zona de conforto, vai fazer a gente trabalhar. Ou será que ir lá e fazer esse muro foi fácil para Neemias? Não foi, foi difícil, mas ele fez. E ele entendia que não tinha brecha, e ele entendia também que ele não podia parar. Não vou descer daqui, não vou desonrar o meu rei, eu tenho recurso. Agora ele tinha um rei dessa terra e ele tinha o Deus dele, ele estava ali para reconstruir algo para Deus. Então, essa provisão que chegou na tua mão, aplique-a até o final da obra, não interrompa a obra. Cuidado com a distração. Cuidado com aquilo que o adversário está te chamando. Você não tem nada para conversar com ele. Ah, eu vou descer só para ver, eu estou curioso. Eu estou querendo saber o que vai falar. Não vai ter nada que te edifica. Não vai ter nada de bom nessa história. Você já desceu outras vezes e foi enredado. Foi enredada. Você já desceu outras vezes e acabou sendo enganada. E falou, puxa, se eu não tivesse descido, a obra estava concluída. Você já tem experiência. Você já tem uma convivência com Deus e com o reino das trevas, sabendo que se você desce, você interrompe a obra e o adversário vence e traz um ambiente desfavorável para você. Então, por que que nós vamos descer de novo? Você já sabe como funciona. Ele só chama para nos distrair e para nos tirar do foco. Então, não desce. Em nome de Jesus, não desça. Por favor, fica aí. É uma grande obra, não tem brecha. Conclua isso para a glória de Deus. Versículo 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Olha a insistência do adversário. Pastor, já falei não uma vez, já falei não 2 vezes, já falei não 3 vezes. Fala a quarta, fala a quinta, a 10ª, a 100ª e a 1000ª. Não mude de ideia, porque o céu tem uma linha de raciocínio que ele não vai abrir precedentes. Se é assim que o céu mandou fazer, é assim do começo ao fim. Deus ele não tem sombra de variação, ele não altera, ele não fala hora é assim, hora é da outra forma. Se Deus falou assim, ó, é para ficar aqui em pé, é para ficar em pé. Enquanto ele não falar que pode sentar ou deitar, é em pé. Então, quando vier te chamar, falar assim, vamos conversar para você sentar? Não. Aí passa um tempo, vamos conversar. Não, não, não. Então Neemias está falando assim: por 4 vezes eles vieram, e por 4 vezes eu dei o quê? A mesma resposta. Tenha a mesma resposta. Isso fala de uma firmeza em Deus. A tentação vem? Não. A tentação vem é não. A tentação vem é não. O adversário pode mudar de configuração, vir de outras formas, falando de um jeito mais atraente. E a nossa resposta tem que ser sempre a mesma: não, não, não e não, e acabou. É um não para o adversário e um sim para Deus, que Neemias estava falando aqui. E essa é a expectativa de Deus a nosso favor. Versículo 5. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Agora a guerra vai intensificar. Pastor, então eu vou falar não 4 vezes e a guerra acabou? Não. Você vai falar não 4 vezes e a guerra vai aumentar. Porque agora o teu nível de fé, Deus estará aumentando. Meu filho falou não 4 vezes, agora vai vir a outro nível de fé e ele vai continuar falando não. Porque o discernimento vem com a postura que você tem de acordo com o céu. A leitura espiritual do que está acontecendo, ela vai aumentando
de acordo com aquilo que vai aumentando o ataque do adversário. Você vai resistindo, 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 o adversário continua insistindo e Deus vai te dando recurso. Porque você e eu, se nós estivermos interessados em aplicar o céu, sempre teremos recurso. Sempre Deus trará a provisão. Então não tem como isso dar errado. Pastor, mas dá medo? Dá. Pastor, é difícil? Muito. Pastor, eu tenho insegurança? Também. Tudo isso que nós argumentamos, da nossa alma, da nossa origem em Adão, daquilo que nós não somos em Deus, acontece. Só que Neemias aqui, você acha que ele não teve medo? Você acha que ele não teve um negócio, uma vontade, às vezes, de descer? Mas ele sabia quem ele era em Deus. Não vou descer, não vou deixar isso aqui para trás. Ele não passou por uma pressão. Isso que você está passando é uma pressão, mas não ceda à pressão. Deus não nos promete que nós não passaremos por pressão. Mas ele promete, perdão, dar recurso se você decidir resistir à pressão do adversário. Então tem um recurso em Deus. Aqui para Sambalate, para esse povo que estava atrás aqui de Neemias, eles estavam fazendo pressão. Mas Deus estava falando, Neemias, se você ficar em mim, eu te dou recurso. Neemias, se você continuar acreditando no mesmo Deus que te tirou lá do copeiro e você está fazendo isso, olha a tua trajetória. Ah, pastor, eu preciso de um ânimo. Olha para trás. Olha de onde você saiu. Olha como estava a tua vida. Olha quem você era. Você está nesse lugar, você não tinha condição nenhuma de estar nesse lugar. Neemias não tinha condição nenhuma de estar naquele lugar. Então, ele podia olhar para trás e falar, eu sou um copeiro. E Deus me levantou com recurso, com honra, eu estou aqui. Eu vou acabar essa obra. Não vou descer. Para te animar hoje, eu te convido a olhar para trás. Da onde Deus te tirou, da onde você saiu, o quanto você já avançou, o quanto você já construiu. Se você está sendo tentado a descer, fala, opa, não vou largar isso aqui. Porque da onde eu saí, só Deus para me tirar. Então, se ele me tirou, ele vai me sustentar até o final. E fica nesse lugar, em nome de Jesus. Então, Sambalat me enviou, versículo 6, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. O adversário ele vai começar a levantar argumentos mentirosos, e ele vai querer falar as motivações do seu coração para fazer você parar a obra. Esse homem aqui, ele manda uma carta pela quinta vez, depois das 4 negativas de Neemias para descer, ele manda uma carta do seguinte teor: ó, ouviu-se falar que vocês estão fazendo isso, que vocês querem tomar o reino, que vocês querem ser rei, que vocês querem isso. Tudo mentira. Tudo invenção. Não se esqueça que o diabo é o pai da mentira e fala do que lhe é próprio. Então, para ele falar mentira a nosso respeito e trazer uma atmosfera de medo, porque ele estava colocando aqui um nível muito alto. Nós vamos ler o resto aqui. O que ele vai falar? Falar, ó, eu estou ouvindo falar isso aqui de você e o rei vai ficar sabendo. Artaxerxes vai ficar sabendo do teu intento. E aí, o que ele estava ameaçando? Se você está querendo se proclamar rei, já tem um rei e ele vai te matar. O adversário ele vai levantar argumentos contra a minha vida e contra a tua vida que você vai morrer. Que existe alguém forte que você está tentando lutar contra para estabelecer a vontade de Deus na sua vida, ó, mas cuidado, tem um adversário aí, você vai morrer, melhor você parar. Para, desce, fica do jeito que você está, volta para a tua vida, volta para trás, vai lá, fala para o rei, rei, me perdoa, não deu certo, muito obrigado pelo investimento, me deixa só ser copeiro, eu estou de boa, deixa lá a obra, lá nós paramos no muro, está sem portão, aí vai ter brecha. Quando nós interrompemos a obra e voltamos para trás, o que o adversário está procurando na minha vida e na tua vida? Uma brecha. Mas agora Neemias está falando lá, embora faltavam os portões, não tem brecha. Mas se ele desce, o adversário consegue a brecha. A brecha será dada quando nós descermos. Em nome de Jesus, nós não vamos descer. A etapa que nós fizemos até agora não tem brecha. O que falta não será brecha, porque nós não vamos descer. Não desça, não pare, não desista desse projeto para não ter brecha.
o adversário vai sempre procurar uma brecha, vai sempre procurar um jeito de desfazer, de interromper aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então, não desça, por favor. E pusestes profetas, versículo 7, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe, de tudo, resposta de Neemias, mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então, Neemias teve um discernimento preciso, cirúrgico aqui. Ele falou, ó, isso tudo que você está falando não sucedeu. E o que você está falando é invencionismo da tua cabeça. Você está querendo me trazer uma pressão para que eu desça, para que eu pare de fazer a obra, para que eu não efetue o que Deus me deu. Mas isso aí não existe. Isso aí é algo que não procede. Tu, do teu coração é que o inventas. Então, o adversário ele tem muito tempo de inventar coisas sobre a tua vida e sobre a minha vida. Não entre nas invencionices do capeta. Chega, já perdemos muito tempo da nossa vida atrás de invencionices do adversário, de ameaças, de perseguições, onde nós retrocedemos, desistimos, paramos a obra e acabamos tendo prejuízo. Então, por favor, em nome de Jesus, não entre nisso. São invencionices. Tu que inventas. Tu que faz essas coisas aí parecer reais, mas elas não são reais. Elas não existem na minha vida. Então, nessa hora, olha o que ele fala, mandei dizer-lhe. Então, manda um recado para o teu adversário. Hoje, faça uma oração. Ó, adversário, você está querendo que eu pare essa obra aqui na minha vida, na minha casa, no meu casamento, com meu filho, com a minha saúde, o que for? Vou te falar. De tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventas. Então não adianta querer me atemorizar, não adianta querer fazer eu largar a obra, isso não se efetuará. Acabou. É uma decisão, é algo que nós vamos decidir. Você está inventando, você está mentindo, você está querendo trazer um quadro, pintar um quadro que não existe, eu não vou entrar nisso, isso não se efetuará. Esse teu projeto de mentira, Satanás, não vai se cumprir na minha vida, porque eu não vou descer, eu não vou sair daqui e eu não vou temer pelas suas ameaças, ainda que vocês tenham subido o nível e falado que o rei vai ficar sabendo. Ele pode até ficar sabendo, mas vai ser mentira. E eu tenho um rei que me representa. Nós vamos ter que entrar nesse descanso. Você tem um rei superior que te representa, ainda que te ameacem com o rei dessa terra, ainda que ameaças venham de autoridades pesadas dessa terra. Pastor, meu marido, você tem um rei que te representa. Você tem algo superior ao teu marido. Ah, o banco tem alguém maior que ele, que te representa. Você tem um rei que te representa. Ah, esse ministério que eu tô, você tem um rei que te representa. Ah, o meu pastor, você tem um rei que te representa. Ah, esse laudo médico, você tem um rei que te representa. Superior a esse rei que está te ameaçando. Superior a esse rei que está querendo trazer um projeto para você parar a obra. Isso não se efetuará na tua vida, em nome de Jesus. Temos um rei superior, temos o rei dos reis, e é nele que nós vamos descansar. Vamos continuar fazendo a obra para ele, descansado nele, crendo na provisão que ele deu, honrando a provisão que ele deu, levando adiante o projeto dele e concluindo essa obra em nome de Jesus. Eu te abençoo para que você conclua essa obra. Você tem um rei superior, você tem alguém que te representa, que é mais forte, que tem mais autoridade, que é maior do que toda ameaça que você está recebendo. Em nome de Jesus, descanse no Senhor teu Deus. E vamos embora. Vamos para frente. Tendo ido, versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse, homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei.
Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Então, você percebe aqui o nível de discernimento de Neemias foi aumentando conforme a luta foi intensificando. Pastor, eu preciso entender as coisas. Resista que Deus vai te dar um entendimento. Pastor, eu preciso saber a movimentação do adversário. Resista essa etapa. Não se preocupa com a próxima. Fica firme nessa. Fala não uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Na quinta vez vai mudar o ataque. Deus vai te dar discernimento. Na sexta vez vai vir outra coisa. Agora parece que é de Deus. Vem alguém, chama, vamos para o templo, vamos no meio do templo, o que vai fazer? Deus vai dar discernimento. Não importa para onde o adversário for se manifestando, Deus vai nos dar discernimento e livramento em nome de Jesus. Acredite nisso, descanse nisso, creia nisso. O Senhor vai fazer com que nós sejamos supridos de acordo com aquilo que nós vamos crendo. É um processo evolutivo. Ah, mas será que a luta daqui um mês... Irmão, descansa na luta de hoje. Vença a luta de hoje. Daqui um mês, Deus proverá. Basta cada dia o seu mal. A luta de hoje você está tendo discernimento. A luta de hoje você está descansando. A luta de hoje você está conseguindo falar não. A luta de hoje você está conseguindo tá ficando firme para fazer a obra, não está descendo. Fica descansada nisso. Amanhã é amanhã. Porque o adversário vai querer te levar para a pressão do futuro, para a ansiedade. Então não entre nisso. Amanhã é outro dia. Hoje eu estou suprido, hoje eu tive discernimento, hoje eu sei o que Deus está falando, hoje eu sei o que o adversário está falando, hoje eu sei o que eu tenho que fazer. Acabou, é hoje. Depois eu vou deitar, vou dormir, vou descansar. Amanhã, quando se apresentar outra etapa da luta, Deus vai me dar outro discernimento, outra resposta. E depois de amanhã, e depois de amanhã de amanhã, e depois, até acabar tudo. Então entre nesse lugar em Deus. Paremos de sofrer pelo futuro, porque senão você vai perder a força aqui. A ansiedade, ela quer fazer isso. Você pega um recurso que é de hoje e gasta ele 30 dias para frente. Mas o recurso de 30 dias para frente, Deus vai te dar lá. Gasta o recurso de hoje, hoje. Gasta o recurso de hoje concentrado na guerra de hoje. Porque o que Deus está te dando de recurso hoje é para a guerra de hoje. Amanhã Deus vai te dar recurso para a guerra de amanhã. É o maná, todo dia. Ó, todo dia eu te alimento. Come hoje, amanhã eu mando de novo. Você processa e come amanhã. Depois de amanhã você processa e come depois de amanhã. E vamos embora. Até chegar no ponto que Deus está levando você. Até chegar no destino final. Então, Neemias, ele foi fazendo isso, etapa por etapa. E ele olha toda essa movimentação e ele fala, não, esse intento aqui, seria eu um homem que vou fugir. Olha como ele estava construído por dentro. Entenda que a resistência ao adversário nos robustece, nos fortalece, nos traz ânimo. Você fala não uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, daqui a pouco você está forte. Você está robustecido, você está abastecido do céu. E você tem discernimento, a tua visão está aberta. Você fala, fugiria eu? Olha o que Deus está fazendo, olha a grandeza de Deus a meu favor. Fugiria eu desse lugar? Eu vou acreditar nisso, eu vou ouvir essas vozes, eu vou ficar descansado no Senhor, meu Deus. Eu vou ficar descansado naquilo que Ele tem provido para mim. Irmãos, o meu filho fala algo que acho que o apóstolo Rina que falou, que a ingratidão é pior que a vingança. Eu já falei isso aqui. E o que ele explicou? Porque a vingança você devolve para alguém alguma coisa do mal que a pessoa te fez. Então a pastora Armangeni, a Margarida, elas me fazem um mal, eu me vingo. Beleza. Tá errado, mas eu tenho, entre aspas, um motivo. Porque elas me atacaram, eu ataquei. Vingança. Mas a ingratidão é pior.
porque eu retribuo a Genil, a Margarida, o bem que elas me fizeram, então eu sou ingrato. Pelo bem que elas me fizeram, eu dou o mal para elas. Então a ingratidão é pior que a vingança. Então, quando Neemias recebeu tanta provisão do rei, e se ele dá uma negativa, se ele volta para trás fracassado, é uma atmosfera de ingratidão. É uma atmosfera onde Deus está olhando para nós. Quantas vezes, meu Deus, quantas vezes eu fiz isso? Provisão de Deus na minha mão, e eu fui ingrato, porque eu devolvi para Deus um mal pelo bem que ele me deu. Ele me deu todos os recursos para eu avançar, e eu perdi essa visitação, eu desci. Mas nós temos falado ontem, na pregação à noite, um pouco no Oséias de manhã, na pregação da noite, deixando para trás, o que para trás ficou, caminha para o alvo. Ah, pastor, eu já desci uma vez, então eu entristeci, Deus não tem mais jeito. Não, ele só não quer que você desça de novo. O objetivo agora de Deus é que nós não desçamos de novo. Já descemos uma vez, já fomos ingratos, já desonramos os recursos que ele deu, agora não desce de novo. Fugiria eu. Pastor, mas eu já fugi algumas vezes, mas não foge de novo. É uma oportunidade nova que está chegando na minha vida e na sua vida para você agora ficar no lugar que Deus tem te estabelecido para concluir essa obra para Ele. Esquece a vez que você fugiu, esquece a vez que você desceu. Voltando no que a irmã Jenny falou ontem, se perdoa e vai. Agora é a hora de fazer isso, não tem o que fazer. Agora é a hora de você limpar. Então chegou o recurso de novo, Senhor, muito obrigado, porque me veio outra oportunidade. Agora eu vou aplicar e vou avançar. Senhor, agora eu não vou fugir, agora eu não vou descer, agora muda a tua história, mude a tua rota profética, é uma nova oportunidade, é uma restituição do mundo espiritual para você. É algo que Deus está colocando na tua mão de novo. Tó, vai, faz acontecer, reconstrua isso. Acabe essa obra, conclua esse negócio, não desce, não foge, discirna, não tenha medo, avance. Deus está querendo nos trazer um encorajamento da parte do Espírito Santo para que nós tenhamos ousadia e intrepidez de avançarmos. Então, em nome de Jesus, que você e eu hoje tomemos posse disso. Vamos avançar, vamos para frente. Ah, mas tem muita notícia ruim. Vai ter, irmãos. Ah, mas tem muita guerra. Vai ter. Ah, mas eu esperava um posicionamento diferente. Não, não adianta o que nós esperávamos, não adianta o que vai acontecer. E dentro desse posicionamento contrário ao que você esperava, é que está o desafio de nós darmos a resposta certa. Ah, eu esperava mais apoio. Tá bom, mas e agora? O apoio não veio, você vai parar? Ah, eu esperava mais amor. Tá bom, o amor não veio, agora você vai desistir? Você vai descer? Ah, eu esperava mais um pouco de gratidão. Tá bom, e agora você vai fugir? O que você esperava, se não vier, que provavelmente não virá, da onde você está esperando, saiba que já veio do Senhor. Aquilo que você está esperando do homem, da instituição, do marido, do pastor, da avó, do avô, da tia, veio do Senhor. Aí você joga no lixo o que o Senhor está dando, porque aquele que você queria, aquilo que você esperava não veio das mãos erradas. Olha a incoerência que nós fazemos. Ah, não, meu marido não deu, então eu vou parar. Mas o que Deus te deu? Você está jogando fora? Você ficaria triste se você está ficando triste porque você deu um recurso para o teu marido e ele rejeitou, e você está fazendo a mesma coisa. Eu estou fazendo a mesma coisa. Porque alguém não está me dando uma resposta, eu também não dou uma resposta para o meu Deus. Caímos no mesmo buraco. Porque nós desistimos porque alguém não nos socorreu e eu jogo fora o socorro de Deus. Caímos na mesma vala. Entenda que vai ser a mesma coisa. A mesma decepção que essa pessoa está sendo para você, você vai estar sendo para Deus. A mesma ingratidão que essa pessoa teve com você, nós vamos estar tendo com Deus. A mesma falta de resposta que essa pessoa está tendo conosco, nós teremos com Deus. Então, Deus está nos convidando. Você anseia por uma resposta de avanço, uma resposta que seja da parte de Deus, positiva? Você espera essa resposta? Então, me dê essa resposta. Já que é assim que você tem de revelação, de entendimento, já que é isso que você sabe que é o certo, faça isso. Por que nós esperamos ou sabemos que o certo é minha esposa fazer isso? E você não faz isso com Deus. Então você sabe o que é certo e faz errado. Você sabe que o certo não é descer e você desce. Eu sei que o certo não é fugir e eu fujo. Então fazemos a mesma coisa. Mas em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, que nós tomemos posse disso e decidamos. Irmão, põe na tua cabeça bem firme. É decisão. Não descer é decisão. Não fugir é decisão. A proposta está lá.
e a pressão é muito grande, mas eu decido ficar aqui. Porque se eles tentassem subir, por que eles não subiram? Você consegue entender isso? Tinha muita gente ali. Tinha muita gente descontente com Neemias. Mas ele estava guardado onde ele estava. Não por causa que ele tinha um exército a favor dele na terra, mas o céu estava com ele. Você não desceu, o céu te guarda. Eles poderiam ter subido. Não, você vai descer, eu vou te buscar aí. E sobe e traz ele para baixo. Mas vê se foram lá, porque tem uma barreira. O que está acontecendo aí? O adversário veio e fala: bom, eu preciso pegar ele aqui embaixo, porque subir eu não posso, porque lá ele está guardado. O lugar que você está em Deus, você está guardado. Ainda que pareça que esse lugar é vulnerável, não é. Você está guardada completamente. Não saia desse lugar, porque o adversário não vai conseguir te buscar aí. Aí ele não te pega. Por isso que ele está falando para você: desce. Por isso que ele está falando para você: vem para cá. Por isso que ele está falando para você: vai lá no templo. Por isso que ele está falando para você: foge. Porque aonde você está em Deus, fazendo o que Deus te mandou, apesar da guerra, ele não pode te pegar. Apesar da tua guerra, apesar da tua dor, apesar do confronto, apesar de tudo que você está passando, este lugar aí é um lugar de segurança para você e para mim. Neemias estava no lugar de segurança. Estou fazendo uma grande obra e não vou descer daqui. Mas poderiam ter subido. Em número de homens tinha mais do que ele. Mas vê se sobe. E por que não sobe? Elias estava lá em cima. Vem lá um soldado lá com seus 50. Homem de Deus, desce. Se eu sou homem de Deus, cai a fogo do céu. Fogo do céu imediatamente. Elias na posição dele. Mas não poderiam ter subido? Elias estava sozinho. 50 homens, mais aquele que falou que para ele descer. O chefe dos 50. Por que não sobe pegar? Porque tem uma barreira. Por que tem que falar desce? Porque lá ele era inacessível. Vem aqui. Então você tem um lugar de proteção em Deus. Se você estiver lá em cima, se você estiver no lugar certo, pode ter 51 contra você. Não vão conseguir te buscar. Esse é o teu lugar de segurança. Pastor, aonde eu estou seguro? No lugar que Deus estabeleceu você. E é dali que você vai ter autoridade para falar: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Ele fez isso 2 vezes. 102 homens morreram. Na terceira vez, um homem sobe ali ajoelhado, clamando por misericórdia. E pede: por favor, não nos mate. Aí Deus vem e fala com ele: desce com esse. Você está em segurança. Agora é hora de descer. Quando Deus mandar, você desce. Quando Deus liberar, você desce. Por enquanto, fica aí em cima. Ainda que você veja 51 lá embaixo que poderia subir te buscar. Libera fogo do céu. Libera fogo do céu para esses adversários morrerem. Libera fogo do céu para esses adversários serem consumidos. Em nome de Jesus. Esse lugar que você está é o teu lugar de segurança. Não vão conseguir subir aí. Não desça. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Tenha um final de semana excelente. Um Shabat tranquilo, descansado em Deus. E que o Senhor nos cubra com o sangue dele. Segunda-feira, Deus permitindo, 7h30, estamos na área, em nome de Jesus. Culto domingo, às 19 horas. Quem puder participar, será bem-vindo em nome de Jesus. Abraço, shalom, os abençoe. Glória a Deus.